Muito bem, hoje o nosso encontro na estação 17 com o arcano 16, o triunfo dos humildes e a queda dos orgulhosos. A torre, como é mais conhecido o arcano 16, representa a queda do ego com seus principais atributos, a vaidade e o orgulho. A queda fatalmente acontecerá aos que não se desapegarem de seu egocentrismo e continuam a viver em seus castelos de ilusões. A queda é o resultado da presunção de nos identificarmos com as coisas transitórias e de nos apegarmos ao que não nos pertence de fato, porque são coisas impermanentes. O arcano 16 nos convida para uma reflexão sobre o que podemos e o que não podemos controlar. Representa aquele momento da desilusão, em que já não nos contentamos mais com os dogmas e os despotismos, mas também nos adverte para o perigo da inversão dos valores éticos e da moral devido a essa desilusão. O arcano número 16 aponta para as nossas seduções internas, basicamente o orgulho, a presunção e a vaidade. Então veja uma coisa interessante, né, que eu quero chamar a atenção de vocês. Atenção total aos sinais. A vida dá sinais. Atenção total aos desejos. A vida atende. Os bons e os maus. Acredite no que vocês pedem, porque vem. Às vezes vem atravessado, mas vem. E vigilância constante aos pensamentos, nos pensamentos. Porque eles atraem, eles chamam, eles convidam, eles levam o recado. Quantas vezes nós não nos damos conta que provocamos esse efeito borboleta? Até onde uma ação nossa, um pensamento nosso, uma reação nossa, uma irritação, vai provocar uma onda e até onde essa onda vai alcançar? Quantas pessoas ela vai pegar? Isso é uma coisa muito interessante, né? Prestar atenção, né? Então, veja, a vida, ela nos proporciona isso. Ela nos traz as oportunidades, ela nos coloca diante dos testes que nós precisamos para provar que nós já somos capazes de dominar a nossa natureza inferior, o nosso bicho. Eu já disse para vocês, a cada conquista, solidifique ela e comemore. Não como o troféu final, mas como uma conquista de um degrau. Mas é interessante como quando você se conecta com uma plateia, você tem a capacidade de fazer ela responder aos teus movimentos. Isso se observa muito nos shows também. Isso se observa muito nos estádios de futebol. Eu, às vezes fico pensando, como foi que começou aquela onda? Quem foi que começou aquele canto, aquele grito de guerra, aquela coisa, e o estádio inteiro pronuncia, né? É uma coisa impressionante como nós temos uma capacidade de nos influenciar uns aos outros e nos influenciar, às vezes, de maneira crítica, né? Então, temos que ter muito cuidado com essa onda, com esse efeito borboleta. Deixa a vida seguir, deixa a vida seguir. Ela vai trazendo novas oportunidades de aprendizados, ela vai trazendo novos testes. Fiquem atentos aos sinais. E as mudanças que vão acontecer na nossa vida, sim. Muitas mudanças são muito sutis e às vezes nós não percebemos. Então, nem todas as mudanças, nem tudo é percebido, porque muitas vezes a coisa acontece a um nível de sutileza. Então, temos que ter muita atenção aos sinais da vida. Quando você muda o seu jeito de ser, eu vou dizer assim, o seu jeito de ser, né? Tudo no seu entorno também muda. Mas o que muda de fato? Muda somente as reações, as respostas das pessoas ao seu modo de ser. Porque, de um modo geral, o ser humano apenas responde e reage aos outros. Isso significa o quê? Aquele que despertou e começa a agir e não somente a reagir, desenvolve um poder muito grande de transformação, de provocar transformações e mudanças nas outras pessoas, para o bem ou para o mal. Então, veja bem, como é bonito, como é legal se tornar consciente.
Porque você percebe que nada acontece por acaso. Muito embora essa frase seja bastante vulgar, né? Você ouve muita gente dizer, mas quantos têm a verdadeira noção do significado disso? Nada acontece por acaso. Você só tem essa noção quando você percebe que o evento que aconteceu ligado a um pensamento seu, a um desejo seu, a uma vontade sua. Nós somos muito ansiosos, nós somos muito imediatistas. Nós nos tornamos assim, não que nós somos. Nós nos tornamos muito imediatistas e ansiosos, muito apressados. E tem certas coisas que você tem que demandar aquilo que é necessário para dar início ao processo e depois deixar correr. No tempo certo, a coisa se resolve, porque a vida está trabalhando. Tudo está trabalhando a nosso favor. Todo o universo está trabalhando a nosso favor. Vocês já pararam para pensar nisso? Como nós, pequenos seres humanos, aqui num planetinha de primeira categoria evolutiva, primeiros estágios evolutivos ainda, na periferia de uma galáxia, como nós somos considerados pelo grande Criador de tudo, a ponto de ele colocar um imenso universo trabalhando a nosso favor. Pensemos nisso. E o quanto isso nos chama a atenção para a humildade de reconhecer e agradecer. Muitas vezes nós achamos, nossa, por que tantos desafios? Eu saio de um, vem outro. Parece que Deus está me perseguindo, querendo acabar comigo, querendo me castigar. Não, nós não lembramos. Mas pode ser que nós mesmos pedimos uma vida cheia de desafios. Pode ser que nós mesmos lá em cima conversamos com o pessoal, olha, bota tudo isso na minha conta, que essa vez eu vou me dedicar a vencer a minha natureza inferior, a me transformar, a me tornar consciente, a dominar os meus impulsos, as minhas paixões, os meus desejos inferiores. Nessa encarnação eu quero crescer. Mas depois nós esquecemos. E aí começamos a nos lamentar, a nos queixar, né? Lembrem-se, todos vocês e todos nós aqui, a vida nos coloca diante dos desafios para que possamos desenvolver novas habilidades e nos tornarmos mais fortes e para atender às nossas demandas, porque muitas vezes nós esquecemos que nós pedimos esses desafios. Seja lá antes de vir para cá, quando planejamos a nossa encarnação, junto com o pessoal lá, com a engenharia lá, ou aqui mesmo, quando nós nos propomos a fazer uma jornada de autoconhecimento, e autoconhecimento é um trabalho em si, eu sempre digo para vocês, não é teórico, é prático, é mão na massa, é trabalho duro. E quando você se propõe a fazer isso, é porque você quer crescer, é porque você quer se libertar da ignorância, é porque você quer se libertar dos medos, das sombras, das paixões, etc, etc. E a vida trabalha a seu favor. O primeiro algoz nosso é a ignorância. Eu sempre digo que o sofrimento tem pai e tem mãe. O pai é o egoísmo e a mãe é a ignorância. Que o sofrimento que eu estou me referindo é aquele sofrimento que é resultante do nosso egocentrismo, dos nossos apegos, sofrimento de apego. E todo apego, todo o egocentrismo, todo o egoísmo, tudo que gera mal é fruto da ignorância. Porque um ser livre de ignorância, um ser que alcançou a sabedoria, torna-se incapaz de qualquer maldade. Nós falamos no arcano passado, na estação passada, que nós convivemos com o bem e com o mal, essa dualidade. Ou melhor, que o bem é o menor mal, não a ausência do mal. O mal está presente em nós em várias nuances que muitas vezes nós não percebemos. E eu fazia referência também àquilo que muitas vezes nós achamos que é o bem, por exemplo, em ajudar pessoas, e a maneira como nós estamos ajudando, na verdade, não está causando bem, está causando mal àquela pessoa, né?
Então, tudo isso é consequência da nossa ignorância. Muito cuidado com as palavras, mais uma vez. Eu sempre recomendo, cuidado com as palavras, porque elas têm significados, às vezes, diferentes, depende do contexto onde elas aparecem. Ignorância pode ser uma palavra que ofende, quando nós dizemos você é um ignorante. Ignorância, aqui no contexto do que nós estamos falando, é ausência de saber. Eu não sei. Eu sou um ignorante, eu ignoro. Eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho esse saber. Então, ignorância aqui tem nesse sentido. E é dessa ignorância que eu estou falando. Primeiro algoz nosso é a ignorância. O desconhecimento das causas das coisas, o desconhecimento das leis divinas, o desconhecimento de como a vida funciona. Isso faz com que nós fazemos escolhas equivocadas, gerando um efeito borboleta nocivo, como estávamos falando antes. O segundo algoz é a tristeza. Mas espera aí, então eu não posso mais ficar triste, eu não posso mais entrar naquele momento de tristeza? E eu também falava isso no encontro passado. Como é importante você, às vezes, se recolher, aceitar essa tristeza, entrar nela e entender qual é a sua mensagem. Mais uma vez, cuidado com as palavras. Não é dessa tristeza que eu estou falando. Aqui, a palavra tristeza tem uma conotação de ausência de alegria e ausência de gratidão pela vida. Aquela tristeza resmunguenta, aquela tristeza reclamona, aquela tristeza negativa, aquela negatividade diante da vida. O terceiro algoz é a intemperança, os nossos desequilíbrios, o nosso bicho, as nossas reações intempestivas, às vezes deixam um rastro de estragos por onde nós passamos, principalmente nas pessoas com as quais nós nos relacionamos. O quarto algoz é a concupiscência, a ambição ou desejo desmedido por bens materiais e sensuais. Será que nós estamos livres disso? Examinemos o quanto nós ambicionamos e desejamos bens materiais, prazeres sensuais. Isso está contra as leis divinas? Não. Nós vivemos numa realidade material, nós precisamos de bens materiais, nós precisamos dos prazeres, o nosso corpo, a nossa vida, toda ela se satisfaz com certos prazeres, mas tudo tem que ser na medida certa e que nos cause bem a nós e aos outros. O quinto algoz é a injustiça. Ser justo e ético. É fácil? É fácil você ser sempre justo naquilo que você faz, nos seus julgamentos, no trato com as pessoas, na lida dos negócios, no compartilhamento da vida, na ajuda aos outros. Será que é fácil ser justo e ético? O sexto algoz é a avareza. Talvez nós não sejamos avarentos demais, mas um pouco nós somos, sim. Às vezes essa avareza está escondida e dissimulada de outras coisas. O sétimo algoz é a trapaça, a mentira, o engano. O oitavo algoz é a inveja. Acredito que a inveja é danadinha para muitos de nós, às vezes dissimulada. O nono algoz é a esperteza, a malandragem, o levar vantagem. Essa esperteza é uma maldade humana e ela é muito disseminada. O décimo algoz é a ira, a irritação, a raiva, o ódio, a vingança. Nada comum entre nós, não? O 11º algoz é a temeridade, medo, temor, medo que paralisa. Falei já em outras estações que o medo é imaginação. O medo não é aquele senso de preservação da vida que me faz tomar cuidado diante de uma situação de risco ou reagir diante de uma situação de risco para preservar a vida. O medo é aquela coisa que eu imagino depois. E muitas vezes o medo é só imaginação que surge a partir de sensações
que geram emoções e o pensamento começa a criar. E o 12º algoz é a maldade. É o resultado dos 11 algozes primeiros. Todos eles geram maldade. Eles são 12 e têm sob suas ordens um número ainda maior deles, os subalgozes, né? Pela prisão dos sentidos, eles submetem o ser humano interior às paixões dos sentidos exteriores. Então, veja bem, eu já falei para vocês que esses dois arcanos, o 15 e o 16, eles trabalham juntos. O arcano 15 trata das seduções externas, sensualidade, sexualidade, vícios, paixões, vícios sensoriais, né? E o arcano 16 trata das seduções internas, vaidade, orgulho, presunção. Só que estas seduções externas, elas são consequências das seduções internas. As coisas estão ligadas umas nas outras. Então, por que vem antes o arcano 15 falando das seduções externas, depois o arcano 16 falando das seduções internas? Veja bem, nós temos 2 olhos e 2 ouvidos que enxergam e ouvem o que está lá fora. Nós temos uma enorme dificuldade para perceber, escutar, ver, ouvir a nossa voz interior, aquilo que vem do nosso mundo interior. Então, nós precisamos primeiro olhar para os efeitos, para depois compreender a causa. Isso é o que esses 2 arcanos nos propõem. Primeiro, ele nos mostra todos os efeitos, as coisas lá fora que nos seduzem. A bebida, a droga, o sexo, a diversão, os prazeres ilícitos, os vícios diversos. E depois vem o arcano 16 e diz assim: tudo isso está ligado às tuas seduções internas, em torno do teu ego. As vaidades, presunções, orgulho, egoísmo, egocentrismo, egolatria, tudo está ligado ao teu mundo interno, à tua vida interior. Então, pelos efeitos, nós conhecemos as causas. Esses 2 arcanos trabalham juntos. Nós estamos agora fazendo a união do exterior com o interior. Como é importante essa desilusão, já falei disso. E esse arcano 16, entre outras nomenclaturas que ele recebe, nomeações que ele recebe, uma delas é a desilusão. E só se desilude quem está iludido. Portanto, a desilusão é uma bênção. E a desilusão acontece pela chegada da verdade, quando a verdade se revela. Cada vez mais, prestem atenção nessa voz interior e obedeçam ela. Sigam ela. Porque essa voz interior, intuição, voz do coração, chame do que você quiser, vem do teu eu superior. E o teu eu superior, você não sabe até onde ele vai. Ele está conectado com as hierarquias superiores. Então, nós vamos formando conexões do bem, com pessoas de bem. E é dessa maneira que você transforma o mundo, formando cadeias cada vez maiores e mais amplas de pessoas de bem conectadas. Então, essa observação ela é muito importante, muito interessante, observar. E nós temos uma sensibilidade que nos capacita a sentir quem é do bem e quem é do mal. Só que nós temos um programa que foi colocado em nós por uma falsa moralidade que diz que nós não devemos julgar. Nós devemos julgar, nós não devemos ser injustos. Mais uma vez, cuidado com as palavras. O julgamento, o juízo, o julgamento, arcano 20. Julgar o bem e o mal. O que é bem e o que é mal. Sempre sendo justo e ético. E me conectar com o bem. Porque na medida que essa cadeia do bem se amplia, essa rede se multiplica, se amplia,
ela ocupa espaço daqueles que são do mal. E o bem sempre vence o mal, porque o bem é Deus. E Deus é o bem. E o bem é amor. E nós precisamos discernir o que é bem e o que é mal, para fazer a escolha certa. Porque senão, nessa falsa moralidade, desse falso moralismo, nós estamos nos abraçando com os dois lados, com o bem e com o mal juntos. Sempre, porque não devemos julgar. Mas na medida em que a pessoa está no mal, está na maldade, e eu me conecto com ela, eu fortaleço a rede do mal. A menos que eu já esteja num estágio de tal iluminação, de tal força espiritual, que eu consigo abraçar a pessoa de mal sem me conectar com ela. Então eu consigo abraçar as pessoas de mal sem me conectar. Mas será que nós temos essa capacidade? Então é melhor nos fortalecer com aqueles que têm de bem, para que nós possamos renascer espiritualmente, nos fortalecer cada vez mais, apressar a nossa evolução e chegar nesse estágio de luz interior tão intensa que não há mal nenhum que possa nos atingir. Mas, por enquanto, sejamos humildes. Né? Então, nós precisamos nos conectar com quem é de bem. Não para lutar contra aqueles que são de mal, mas para nos fortalecer e fortalecer a rede do bem no planeta. Foi Deus que nos impôs o sofrimento, foi Deus que nos impôs essa vida de lutas, de desafios, fracassos, frustrações, egoísmo, egocentrismo, materialismo? Não. Foi uma escolha nossa. E se nós escolhermos esse modelo, o modelo Caim, e não o modelo Abel, simbolicamente, mas esse simbolismo é muito significativo, agora nós temos que nos regenerar, né? Então, quanto antes nós nos esforçarmos para fazer essa regeneração, esse renascimento espiritual do caminho da sabedoria, quanto mais nós nos esforçarmos nisso, mais rapidamente nós nos libertamos. E nessa jornada, cada arcano, principalmente do 11º em diante, cada arcano é um trabalho duro e forte de regeneração. Alguns nos dão uma folga, como o arcano 14, o próximo agora o 17, depois é o 18, que vai ser mais uma pegada. Mas aí já ilumina, passa o túnel, passa a noite escura da alma, vem o sol, a iluminação, a pureza, a inocência, o renascimento espiritual, de fato. Isso vai acontecer milagrosamente conosco? Nós vamos nos libertar de todo sofrimento? Não. É uma jornada que nós estamos fazendo, é um programa que nós estamos implantando dentro de nós e que constantemente ele vai se renovando em cada instante da vida, em cada momento daqui por diante, vai acontecendo isso. Cada uma das estações, cada um dos arquétipos dos arcanos vai estar trabalhando em nós, sempre daqui para frente. Mais rapidamente nós vamos nos libertar desses 12 algozes e seus subalgozes. Mais rapidamente nós vamos nos libertar da mãe de todo sofrimento, que é a ignorância. Conheceremos a verdade nos libertará mais rapidamente. Mais rapidamente nós entraremos no bem, e o bem é Deus, e Deus é o bem. Então, todo sacrifício vale a pena. Aquele sacrifício do arcano 12 é este sacrifício que nós nos propomos a fazer para o renascimento espiritual. O renascimento não aconteceu de fato no arcano 13. Ali aconteceu a transformação, o início do renascimento espiritual, mas ainda precisa passar por todas essas provações até chegar no arcano 19. Aí acontece o renascimento. Mas isso não significa que nós vamos vencer tudo e nos libertar definitivamente. Esses arquétipos daqui por diante vão estar trabalhando em nós permanentemente. Trazer as coisas à consciência é observar elas, é ver, é reconhecer. Você não consegue mudar aquilo que você não aceita como está. Então, se você tem defeitos, o primeiro passo é
observar eles, aceitar eles, então você consegue modificar, transmutar. Porque enquanto você estiver negando, a negação é uma luta. E a luta reforça o adversário. Lembre-se sempre disso. A aceitação é o primeiro passo para mudar. Se eu tenho um defeito, o primeiro passo é aceitar ele, reconhecer, abraçar ele amorosamente, e só pelo amor eu consigo transmutar. Foram as nossas reflexões hoje em torno deste arcano 16. E na semana que vem nós nos encontramos de novo aqui com o arcano 17, a estrela, a esperança. Gratidão, um beijo no coração de vocês e até terça-feira que vem.